Outro polígono que pode aparecer também é o hexágono regular. Então, só para lembrar, né, regular, todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Então, ele é equilátero e equiângulo. Isso significa que o polígono é regular. Então, nesse nosso hexágono, que eu mostrei ele inscrito, né, que ele está dentro da circunferência, fica mais fácil de apresentar algumas coisas. Então, nele eu tenho o lado, vou chamar de L. Eu tenho o apótema, que a gente não falou, vai falar dele agora, e o raio da circunferência. Todo hexágono que é inscrito numa circunferência, ele é um triângulo equilátero. Vai dizer assim, mas por que é um triângulo equilátero? Nós temos 6 divisões aqui, né? Temos 6 ângulos aqui. Como todos os segmentos são iguais, esses ângulos aqui também vão ser iguais. Eu estou dividindo 360 em 6, isso aqui vai ser 60 graus, como está aqui na figura. Esses dois lados aqui, que são os raios, né, eles também são iguais, então isso implica que eu tenho um triângulo isósceles. Nesse meu triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, se eu tenho 60 aqui, sobraria 120 para o ângulo da base. Como eles são iguais, 60 para cada um, então eu tenho um triângulo equilátero. Ou seja, o raio e o lado do meu hexágono, eles são iguais, tá? O raio e o lado são iguais. O que é esse apótema? O apótema nada mais é do que a altura do triângulo. Então, esse apótema é a altura do triângulo que está aqui. Ó. Se vocês observarem, ele vem aqui do vértice aqui central, né, do centro, vai descer até a base, ele é perpendicular à base e vai dividir ao meio o segmento aqui embaixo. Então ele vai ser, o apótema vai ser a altura desse triângulo. Como é um triângulo equilátero, agora há pouco a gente falou, né, que a área do triângulo equilátero, vamos chamar aqui de T1, então a área desse triângulo equilátero, ela é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que para calcular a área do hexágono, a gente observamos aqui que todos os triângulos são iguais. Todos eles têm as mesmas medidas, então todos eles são iguais e, consequentemente, vão ter todos a mesma área. Ou seja, simplesmente eu pego esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero, e multiplico por 6. A área do hexágono ficaria assim, então, a área do hexágono, então chama de H aqui, ficaria 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Posso simplificar por 2, então ficaria 3 aqui, 4 dividido por 2, 2. A área do hexágono será 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então essa é a área do hexágono. E o apótema também, ele nos fornece uma coisa bem interessante para calcular a área de polígonos regulares. Como assim? Então, esse apótema, que a gente falou lá antes, eu vou usar aqui, que é um polígono regular, que é um pentágono regular que eu tenho, e vamos tentar utilizar a mesma ideia que a gente usou no hexágono para mostrar que quando eu tenho um polígono regular, eu posso calcular a área dele simplesmente fazendo o quê? O perímetro vezes o apótema dividido por 2 vai dar a área do polígono. Se eu for calcular a área do triângulo, como isso aqui é regular, né, eu tenho 5 triângulos iguais nesse meu pentágono. Então, novamente, a área de um triângulo, eu sei que é a base vezes a altura, ou seja, vamos chamar de T1 de novo aqui. A área de T1 é base vezes altura. Base é L, a altura é o apótema, dividido por 2. Só que eu tenho 5 triângulos, então, mesma ideia que a gente usou para o hexágono, vou multiplicar por 5. Então, a área desse pentágono seria o seguinte: 5 vezes L vezes A sobre 2. Resulta nisso aqui, ó, 5L vezes A sobre 2. Só que 5 vezes o lado, o que significa isso? Se a gente observar 5 vezes o lado, nada mais é do que o perímetro.
Então isso daqui é o perímetro do meu polígono regular, porque eu tenho 5 lados. Vamos supor, se o lado fosse 10, eu teria 10, 10, 10, 10, 10 vezes 5, 50. Então isso aqui é o perímetro, que é o nosso P. Então P vezes A dividido por 2 daria a área do pentágono da área de qualquer polígono regular. Simplesmente fazendo isso. Então, vimos que a área desse polígono regular também vai ser o perímetro vezes A dividido por 2. Agora, e se meu apótema vale 5? Vamos supor aqui que seja 5 centímetros. Vai valer 5 centímetros. Qual é a área desse pentágono? Repare que eu não tenho lado, eu tenho somente o apótema. Então, para isso, nós vamos observar o seguinte. Como eu estou dividindo 360 graus aqui em 5 partes iguais, 360 dividido por 5, nós teremos que isso aqui vai valer 72 graus cada um desses ângulos, né? Como eu tenho aqui o meu apótema, ele vai dividir exatamente ao meio, ele vai ser a bissetriz desse ângulo, esse ângulo aqui vai valer 36 graus. Então eu tenho A, eu tenho o ângulo que é 36 graus, e eu vou ter que considerar esse pedacinho aqui, que é a metade do lado, que é L sobre 2. Eu tenho o valor de A, eu quero calcular o valor de L. Eu tenho um ângulo. Então, dois lados e um ângulo. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar a trigonometria para calcular quanto vale L. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho 90 graus aqui. Essa aqui é a minha hipotenusa. E eu tenho os dois catetos. Cateto adjacente e cateto oposto. Então, a relação que vai trabalhar cateto adjacente e cateto oposto é tangente. Então, a tangente de 36 graus vai ser igual o cateto oposto, no caso, o oposto ao ângulo que é L sobre 2, sobre o adjacente que é A. O A a gente sabe quanto vale, então vamos substituir aqui. Tangente de 36 graus é igual a L sobre 2, substituindo A, que vale 5. A tangente de 36 graus, se vocês fizerem na calculadora, ela dá aproximadamente 0,73. Então vamos substituir esse tangente de 36 por 0,73. Isso aqui vai ser igual a L sobre 2 sobre 5. Como esse 5 está dividindo, ele passa multiplicando. Então ficaria assim. L sobre 2 igual a 0,73 vezes 5, nós temos 15, 35, 36 e 3. Duas casas, 3,65. Multiplicado por 2, que está dividindo, vai passar multiplicando. L é igual a... Então, vai ficar 5 vezes 2, 10, vai 1, 12, 13. Então, 6, 7. Duas casas, 7,3 centímetros. Então, meu lado vale 7,3 centímetros. Agora, vamos calcular quanto vai valer a área. Então, nós vamos, para calcular a área, vamos utilizar a nossa fórmula aqui. A área igual a perímetro vezes o apótema dividido por 2. O perímetro, quem é o perímetro? Como eu tenho 5 lados de 7,30, então meu perímetro vai ser 5 vezes 7,3 vezes o apótema, que é 5, dividido por 2. Então, a área vai ser 5 vezes 5, 25, vezes 7,3, dividido por 2. Fazendo esse cálculo, nós chegamos que a nossa área vai valer 182,5 centímetros quadrados. Então essa seria a área do pentágono, onde tem um apótema igual a 5. Outra figura que nós vamos falar também é um pouco do círculo. Então vamos falar de como se calcula a área e o perímetro do círculo. Só vamos entender um pouquinho melhor da onde que vem
essa forma que vocês já ouviram falar, que já estudaram no ensino fundamental, que é a área do círculo. Então, para o perímetro. Para o perímetro, nós vamos usar uma relação, uma razão, né, que existe entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Essa razão recebeu esse número, o resultado, ela vai sempre ser constante. E essa constante recebeu o nome de π. Toda vez que a gente pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro, nós vamos ter o valor de π, ou seja, 3,14 e todo aquele número irracional. Então, só para demonstrar como isso se mantém, vou iniciar aqui e observe que vai mudando o valor, mas o π sempre se mantém. Então, o valor de π vai sempre se manter. Então, eu tenho que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Então, eu tenho isso daqui. O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Como esse diâmetro está dividindo, eu quero saber o comprimento dessa circunferência, que seria, na verdade, o perímetro dela, né, a volta dela, vamos dizer assim. Eu vou pegar esse diâmetro e vou passar multiplicando. Quando está dividindo, passa multiplicando. Então, o comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. Só que quanto vale o diâmetro? A gente sabe que o diâmetro vale 2 vezes o raio. Então, vou substituir. 2r vezes π. Ou, reescrevendo, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2πr. Esse é o comprimento da nossa circunferência. E como eu calculo a área do círculo? Então, para calcular a área do círculo, nós vamos imaginar o seguinte. Nós vamos pegar esse círculo que está aqui, em amarelo, e nós vamos preencher ele com infinitas linhas de um tamanho muito pequeno. Então, seriam bordas muito pequenas. E vamos fazer o seguinte, cada uma dessas bordas, nós vamos cortá-las aqui e vamos abrir como está aqui. Ou seja, essa primeira linha eu cortaria daqui, ó, fiz um corte nela, e abri ela nesse sentido aqui. Ou seja, eu vou fazer isso para cada uma das circunferências que eu vou incluir aqui. Eu vou incluir infinitas circunferências, onde cada uma vai ter, eu vou considerar uma borda, mas uma borda infinitamente pequena. Olha o que acontece. Então, à medida que eu vou preenchendo, eu vou cortando elas e vou espichando. Então, a gente percebe que aqui vai formar uma figura, né, que é um triângulo retângulo que a gente já estudou como calcula a área de um triângulo. Então, fica mais fácil de entender como se calcula a área da circunferência. Então, para calcular essa área do círculo, essa imagem que nós temos lá, nós temos esse tamanho aqui, ó, que é o raio, exatamente o raio desse círculo, e eu tenho o comprimento da circunferência, do círculo que a gente viu antes, que é 2πr. Como eu tenho um triângulo, base vezes altura. Então, a área do nosso círculo vai ser base, que é 2πr, vezes a altura, que é r, dividido por 2. Porque tem um triângulo aqui, né? Então, esse 2 do numerador, posso simplificar com 2 do denominador. R vezes R resulta em R ao quadrado. Então, vai ficar πr ao quadrado. E está aqui a fórmula para calcular a área do círculo. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar a lista de exercícios para vocês. Já está divulgado na plataforma da equipe. Vocês podem pegar ela e fazer os exercícios que envolvem esses conteúdos que foram abordados. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abração.